Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola. Estamos a gravar em vésperas de dias intensos para as equipas portuguesas na Europa. Mas antes disso, jogou-se a 7ª jornada do campeonato, onde os 3 primeiros classificados venceram por números expressivos. O meu nome é Francisco Martins e tenho comigo os Lobos de Ouro do Comentário Desportivo, o Rui Malheiro e o Tomás da Cunha. Como é que estão, meus caros? Olá, Viva Francisco, viva Tomás. Cumprimentos a todos. Ao Rui também, que às vezes as pessoas dizem que eu não cumprimento o Rui. É verdade. Fica o cumprimento feito. Só que se esquece é que nós falamos antes, não é? Exatamente, estamos sempre em contacto. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, e isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Começamos então a nossa análise pelo jogo que está mais fresco nas nossas memórias. O Futebol Clube do Porto venceu o Aroca por 4-0, mas só na segunda parte despiu o trauma que trazia do Desire contra o Bodo Glimt. Rui, com 4 alterações no 11, Vítor Bruno transformou em aprendizagem os erros cometidos na Noruega? Um pouco, ainda que não tenha sido muito visível na primeira parte, mas sobretudo se nós olharmos que um dos erros para mim no jogo da Noruega foi não ter colocado o Alan Varela, o PP e o Galeno como titulares, recuperando a titularidade diante do Aroca, creio que corrigiu uma das dificuldades que o Futebol Clube do Porto teve, porque faltou um jogador com a capacidade do Alan Varela na zona central do meio campo e principalmente faltaram 2 alas capazes de criar desequilíbrios como o PP e o Galeno, porque o jogo da Noruega também, do meu ponto de vista, acabou por representar um chumbo, quer do Grujic como médio centro, independentemente nos 10 primeiros minutos até ter estado em bom plano a fazer algumas recuperações altas, do Gonçalo Borges, independentemente de estar ligado ao primeiro golo do Futebol Clube do Porto, tomou uma dezena de decisões erradas, e do próprio Ivan Reime, que também creio que exagerou em algumas iniciativas individuais e depois acaba por estar ligado ao terceiro golo sofrido pelo Futebol Clube do Porto, num lance em que foi pelo caminho mais complicado, quando tinha espaço aberto para poder progredir, acabou por perder a bola, e isso acaba por resultar na metamorfose da transição ofensiva em contragolpe que dá origem ao 3-1 diante do Bodo Glimt. Agora, em relação ao jogo diante do Aroca, o Futebol Clube do Porto não teve uma primeira parte particularmente inspirada, creio que foi uma primeira parte muito pouco a inspiração do ponto de vista ofensivo, uma equipa que em termos de circulação de bola foi muito previsível, bem diferente do que tem sido em jogos anteriores, independentemente na primeira fase de construção ter colocado em várias circunstâncias quer o Francisco Moura, quer depois o Alan Varela, quer depois até o Nico Gonzalez, que acabou por recuar no terreno e fazer essa função, mas depois, sobretudo naquilo que eram as chegadas ao último terço, as únicas situações de perigo, e foram muito poucas que o Futebol Clube do Porto criou na primeira parte, surgiram pelo flanco esquerdo, pela inspiração individual, quer do Moura, quer do Galeno. Há que sublinhar que, obviamente, para além da exibição pouco competente do Futebol Clube do Porto, houve uma exibição muito competente por parte do Aroca, quer em organização defensiva, a jogar praticamente num 4-4-1-1, mas sem necessidade de fazer, por exemplo, linha de 5, e a equipa permitiu muito pouco ao Futebol Clube do Porto a nível de chegada à zona de finalização e conseguiu bloquear o jogo interior sem necessitar de um médio robusto do ponto de vista físico. Reparem que os médios centros foram o Fukui, o David Simão e o Ivo Rodrigues um pouco mais adiantado. E depois houve também um aspecto que me pareceu interessante, foi a forma como a equipa do Aroca conseguiu suplantar a primeira pressão do Futebol Clube do Porto, com um posicionamento que nós já tínhamos falado aqui na altura do jogo diante do Sporting, do David Simão, ligeiramente fora do centro, ou seja, ligeiramente deslocado da zona central do terreno, e a ter capacidade para a equipa do Aroca entrar com bola no meio campo ofensivo, ainda que aí depois tenha privilegiado o jogo exterior, quer pelo Teresa à direita, quer pelo Dante à esquerda, porque o Aroca transformava depois o seu 4-4-2 defensivo, ou 4-4-1-1, numa construção a 3 centrais, com 2 jogadores profundos nas alas, quer Uma espécie de quadrado no meio, não é?
Exatamente, o lateral esquerdo projetado e o médio-ala direito projetado, e depois sim, tal como dizias e muito bem, Tomás, uma espécie de quadrado ou retângulo na zona central do meio-campo, em que em várias circunstâncias conseguiu essa capacidade de suplantar a pressão do Futebol Clube do Porto. Creio que há um momento que é indiscutivelmente decisivo para a partida, que é a expulsão do Guven Yelchin ao minuto 43, creio que é um lance absolutamente imprudente por parte do avançado turco, quer o primeiro amarelo, quer depois deste segundo amarelo, sabendo que já tinha cartão amarelo, e a partir daí isto transformou-se numa segunda parte de sentido único para o Futebol Clube do Porto, que construiu com inteiro mérito o resultado. Sublinhar a proatividade de Vítor Bruno ao intervalo, não teve qualquer prurido em abdicar do Vasco Sousa, que em alguns momentos até tinha chegado a ser o médio mais ofensivo do Futebol Clube do Porto durante a primeira parte, mas que não teve particularmente inspirado. Algo bastante desfavorável. Certo. Não é naquela zona, creio que não Vasco é Sousa pode emprestar as suas melhores características, e de certa forma o Porto está a precisar de Nico Gonzalez em todo o lado. Exatamente. É construir, é aparecer mais à frente. E esse é o ponto. É o ponto, porque é a capacidade de construção numa primeira fase, numa segunda fase, de criar e finalizar. Portanto, o Nico acaba por ser importante em 4 momentos para a equipa do Futebol Clube do Porto, ofensivos, para além da capacidade defensiva que também tem que aportar. E esse é um problema com o qual o Futebol Clube do Porto se pode debater, e estou totalmente de acordo, Tomás. Agora, dizer que foi uma substituição arguta, o Futebol Clube do Porto passou a jogar em 4-4-2, praticamente um 4-2-4 em momento ofensivo, criou situações de paridade e superioridade numérica perante o Arouca, o que não tinha conseguido, e a verdade é que, se formos olhar, no espaço de 12 minutos transformou um 0-0 que estava delicado na primeira parte num 3-0 que deu uma vitória confortável. Destacar no lance do 1-0 a combinação entre o Zé Pedro, o João Mário e o PP na profundidade pelo corredor direito, que permitiu depois ao SAMU, em situação de paridade numérica dentro da área, superiorizar-se aos adversários. O 2-0, num lance que me parece mais interessante do que realmente aparenta, porque eu creio que a pressão que o Gula e o SAMU fazem ao guarda-redes do Arouca, fechando a possibilidade dele encontrar a solução exterior, obriga-o a fazer aquele passe interior, e depois a sagacidade do Nico Gonzalez a ganhar a frente ao David Simão e a conseguir a finalização dentro, a recuperação e a finalização dentro da área. E depois o 3-0, num lance de bola parada, da minha forma, mal defendido pelo Arouca, nomeadamente a cobertura do primeiro poste, com um canto do Alan Varela a permitir ao Galeno fazer o 3-0. A partir daí, um Futebol Clube do Porto em modo de gestão, mas um modo de gestão sagaz, porque houve minutos de competição para o Fábio Vieira, que se estreou na temporada e vai ser um elemento muito importante para o Futebol Clube do Porto naquilo que resta de temporada. O momento também de estreia do Rodrigo Mora no Dragão, porque ainda não tinha feito essa estreia. E que bola para o último gol. E que bola para o 4-0, porque a verdade é essa, é que o Rodrigo Mora mostrou que está totalmente capacitado para jogar na equipa principal do Futebol Clube do Porto. Já o tinha mostrado na exibição na Noruega, porque é a partir do momento em que ele entra, creio que 67, 68 minutos, que a equipa consegue encontrar algo diferente para além de despejar bolas para a área, e não é por acaso que o próprio Rodrigo Mora bate o canto que está na origem do 3-2, e se quisermos, as 2 ou 3 oportunidades de maior perigo do Futebol Clube do Porto na segunda parte acabam de nascer também de iniciativas individuais que ele procurou provocar, no entanto sempre buscando a solução coletiva para depois finalizar. E obviamente, tal como dizias, eu creio que se juntou ali a tríade M mais M mais o Gul, isto porque o Rodrigo Mora descobriu o Francisco Moura no corredor esquerdo, e o Gul muito bem a aproveitar a oportunidade, porque se formos a olhar, mesmo que em termos de rendimento ainda não me pareça um jogador totalmente preparado para ser titular do Futebol Clube do Porto, já ultrapassou obviamente o momentos em que ele tem entrado são mais para complementar Samu do que propriamente para lhe servir de alternativa. Certíssimo, mas é um jogador que é capaz de complementar e está a ser capaz de marcar golos, porque fez o 3-2 diante do Bodo Glimt e fez o 4-0 diante do Arouca, ainda que do meu ponto de vista, até a nível técnico, a nível da recepção, tem aspectos para melhorar. Mas porventura vai ser aposta firme muito mais cedo do que aquilo que se imaginava. Exatamente, esse é o grande ponto. E esse é o grande ponto. Quer carregar a área adversária. Claro que sim. Verdade, e esse é o ponto que podemos retirar, se quiseres, destas duas partidas do Futebol Clube do Porto, que acabam por se complementar, sendo que, é certo, há alguma preocupação em relação ao Futebol Clube do Porto face à que foi a exibição diante do Bodo Glimt,
principalmente depois dos 20 minutos, numa altura em que o Futebol Clube do Porto já estava empatado 1-1, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto na primeira meia hora tem 8 chegadas a zonas de finalização, e isto no universo europeu é forte, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto cometeu erros diante do Bodo Glimt, quer em termos de organização defensiva, quer em termos de transição defensiva, muito graves, sobretudo diante de um adversário que é extremamente vertical na chegada às zonas de finalização, que provavelmente, e dir-te aqui, se calhar até retirava provavelmente, que arrisca muito mais que outras equipas portuguesas quando defrontam uma equipa como o Futebol Clube do Porto. Nesta desinibição de Vítor Bruno em mexer na equipa, foi Fábio Vieira regressou, Denis Gould juntou-se a Samu. Agradou-te este figurino do Futebol Clube do Porto, mas... Parece-me que o Vítor Bruno leu rapidamente as necessidades e fala de 2 fatores acima de qualquer outro. Por um lado, a superioridade numérica, que levou o Vítor Bruno a privilegiar esta ideia de jogo exterior na segunda parte, com Francisco Moura e Galeno no lado esquerdo, João Mário e PP no lado direito, para alimentar os 2 avançados dentro da área, e esta ideia teve impacto notável no resultado, e a exibição longínqua de Vasco Sousa. Acho que é mesmo este o termo, porque esteve sempre muito afastado das zonas de construção, onde pode realmente marcar a diferença e ajudar a equipa do Porto do ponto de vista de ligação, mas não como elemento mais perto do ponta de lança, a jogar muitas vezes de costas para a baliza. Não me parece que tenha sido a melhor experiência de Vítor Bruno nesse sentido. Depois, nos últimos jogos, há uma diferença clara no jogo do Porto. É que antes jogava Namazo, que é um avançado de apoio, um avançado de pausa, que procura combinações com os médios. Samu, que é um goleador, e já se percebeu que vai marcar muitos golos caso continue a jogar sem problemas, mas é um jogador que também acaba por viciar um pouco os mecanismos ofensivos da equipa. Mais bolas diretas para o avançado, mais procura de cruzamentos também, e este é o desafio para Vítor Bruno, criar alguma harmonia sem que o peso de Samu seja negativo a certo ponto para o dinamismo ofensivo do Futebol Clube do Porto. E ali na primeira parte, a espaços, aconteceu um bocadinho isso, uma equipa demasiado a forçar o jogo mais direto à procura seja de Galeno, seja de Samu. Parece-me que o Porto do início da temporada era algo diferente. Exatamente. E quando em teoria esses movimentos de ruptura de Samu também desbloqueariam o espaço entre linhas. Exatamente, mas a verdade é que o Porto não trabalhou muitas vezes a jogada, por vezes tentou simplificar, e estou a falar de lances pontuais, não foi sempre assim, mas é um desafio para Vítor Bruno criar de facto essa harmonia ofensiva na forma como o Porto ataca o espaço entre linhas, mas também consegue jogar com o ponta de lança. Depois, e falámos aqui disso no último episódio, a verdade é que de facto o futebol português perdeu alguma qualidade nas equipas da parte baixa, mas nesta semana decidiu toda a gente falar disso, e na pior jornada possível, porque tanto o Gil Vicente como o Arouca fizeram ótimas exibições. Sem o Arouca dúvida, condicionado pela expulsão, e o Gil Vicente levou o resultado em aberto até o final da partida no Estádio da Luz, e depois acaba por ter uma derrota pesada, mas com números que não correspondem à forma como o jogo aconteceu. O Arouca, no Estádio do Dragão, conseguiu muitas vezes superar a pressão do Porto, com a tal construção a 3, aproveitando a relação entre Danté e Silá no corredor esquerdo. Silá, que é um belíssimo jogador nesta zona pela meia esquerda, e à procura das melhores qualidades dos médios. David Simão, que é um jogador muito batido no futebol português, e também Takashi Fukui, finalmente num contexto mais favorável do que aquele que tinha no Portimonense. Portanto, o Arouca discutiu o jogo, não permitiu muitas oportunidades, a expulsão, claro, acabou por levar a um resultado muito desfavorável, mas não é pelo Arouca, não é pelo Gil Vicente, duas equipas não só do ponto de vista coletivo, como também das individualidades, deram bastante réplica a jogar na Luz e no Dragão, respectivamente. Portanto, não há forma de, nesta jornada, trazer essa discussão para cima da mesa. O Estoril é um caso à parte, porque o plantel tem mais qualidade, está em claro subrendimento, com um treinador que, coletivamente, tem ideias próprias, mas ideias que não beneficiam este plantel. Depois, mais à frente, poderemos falar disso também. Lá chegaremos. Exatamente. Mas dizer só, para rematar muito rapidamente esta questão, eu espero que seja dado tempo ao Gonzalo Garcia, um treinador hispano-uruguaio, porque a equipa sofreu muitas alterações e sente-se, e creio que o Tomás também tocou nesse ponto, e é um ponto interessante, é que a equipa do Arouca está a crescer de jogo para jogo, e eu creio que não faz sentido, face àquilo que também foram as dificuldades que esta equipa teve, sem o Rafa Morrica, sem o Cristo Gonzalez, que não mostrou grande disponibilidade para jogar por esta equipa, é preciso sentir que este Arouca começou a crescer em setembro, ou seja, este Arouca que estamos a ver jogar, e creio que faz todo o sentido dar mais tempo
ao treinador Gonçalo Garcia, da mesma forma que nós aqui dissemos em agosto, que faria todo o sentido, por exemplo, o Casa Pia dar mais tempo de trabalho ao João Pereira, e os resultados estão à vista. No Estádio da Luz, o Benfica começou a perder, mas conseguiu inverter o sentido do marcador e ganhar ao Gil Vicente por 5-1. A capacidade ofensiva que Bruno Lage acrescentou à equipa disfarçou, de certo modo, um pouco aquela calinada do setor recuado, ainda dentro dos primeiros 10 minutos de jogo. Ainda assim, Tomás, olhas para este jogo como mais um passo sólido no ressuscitar do Benfica, ou de facto o Gil Vicente deu provas de que também pode competir com os grandes? É um passo nesse sentido, a nível de resultado, porque é uma vitória gorda do Benfica, e a nível de recuperação individual, porque apesar de tudo há muitos jogadores a dar resposta, e não falo apenas dos titulares. Por exemplo, Amdouni, que é um jogador que espreita a titularidade, não sei bem em que posição, mas isso já é papel de Bruno, porque Pavlidis também é um apoio importante no corredor central, além dos golos, e neste jogo não foi tão servido como, por exemplo, no Bessa. A verdade é que o Benfica está a cimentar-se. A ideia de Bruno Lage é claramente cimentar a equipa. Mais uma vez na primeira parte vimos o Benfica atacar sobretudo o jogo exterior, já tinha sido assim também no Bessa. Neste lado, neste jogo em concreto, mais pelo lado direito, e aí com a participação de Di Maria e de Auschwitz como um elemento mais profundo, de ruptura, de cruzamento, e aliás serviu a Arthur Cogo num gol do Benfica, sendo que é para aproveitar esta capacidade de atacar as zonas de finalização do jogador turco, menos influente na criação, muito influente a atacar esses espaços para finalizar, e claramente vai marcar muitos golos, juntando-se a Pavlidis. De facto, essa dinâmica no corredor direito foi o mais forte que o Benfica apresentou, porque a verdade é que entrou a perder, marca de bola parada, e esse é também um aspecto positivo do trabalho de Bruno Lage nestes primeiros tempos, a forma como está a reaproveitar as situações de bola parada ao serviço do Benfica. E onde o Otamendi nesse lance, se calhar, compensa um pouco aquilo que não fez no lance do gol do Gil Vicente. Não sei qual Sim, é não foi de todo uma grande exibição de Di Maria, como também não foi uma grande exibição de Coxo. Otamendi, neste caso, que no lance do primeiro do gol do Gil Vicente não está propriamente por acaso, na ouvi várias pessoas a dizerem que a culpa é do gol do Benfica, é do Carreras, que é um disparate total. Quem está muito mal posicionado é o Otamendi, que nem sequer está a olhar para o sítio onde está a bola, nem para controlar o espaço. E depois, não sabendo ao certo o que está trabalhado, também poderia haver um médio a baixar para a linha defensiva para proteger aquele espaço, mas aí lá está, não sabemos ao certo qual é a ideia de Bruno Lage. É verdade. E fica obviamente o mérito quer de Fujimoto, quer de Félix Correia. E esse é o principal. Esse é o principal. Sim, completamente. O Benfica esteve a ganhar, ou meteu-se a ganhar, lá está, sem fazer propriamente muito por isso. E já tinha acontecido o mesmo contra o Santa Clara. Na segunda parte a equipa estabilizou. E nessa estabilização, mais do ponto de vista defensivo, porque na primeira parte o Gil Vicente conseguiu a troca de bola com alguma facilidade, está o posicionamento mais baixo de Auschwitz. Não só para proteger a zona central, mas também para dar mais calma à equipa com bola. Porque a verdade é que este Benfica é uma aceleração constante. Coxo foi um jogador de progressão, quer ao nível do passe, quer ao nível do transporte, e nem sequer esteve nos melhores dias do ponto de vista atacante. Foi um dos jogos mais pobres de Coxo nos últimos tempos, e é natural que Bruno Lage tenha feito essa correção. Aliás, é algo que se pode destacar do trabalho de Bruno Lage, a forma como tem sido interventivo, com ajustes dentro de campo, ou até com substituições relativamente cedo nas partidas, para ajudar a equipa do Benfica a ter maior conforto, porque na primeira parte a verdade é que o Gil Vicente teve sempre muito claro por onde queria entrar e por onde podia entrar, com Fujimoto nas costas de Coxo, muitas vezes, com os laterais baixos para chamar a pressão e conquistar espaços, e a partir daí gerar ataques vantajosos, com Cauê muitas vezes a ligar no corredor central, embora por vezes faltando alguma técnica para dar sequência às jogadas. Certíssimo. Com Jesus Castilho, que é um médio muito interessante, que vale a pena acompanhar este jogador peruano no meio campo dos Galos, também a conseguir ligar através do passe. E depois, claro, com a qualidade extra de dois jogadores, Félix Correia a partir do lado esquerdo e Fujimoto mais no centro-direita, a conseguir guardar a bola e desequilibrar através do passe. De facto, isto é algo que já vem dos tempos do Estoril, com Bruno Pinheiro, um treinador que valoriza muito esta construção deste trás, e a pressão do Benfica não esteve propriamente bem definida. A bola entrava facilmente nos médios, dificuldades também para pressionar em zonas laterais, e é um aspecto que o Bruno Lage terá de rever para o futuro, sendo certo que na segunda parte, com o tal ajuste, conseguiu impedir que o Gil Vicente entrasse no bloco defensivo com tanta facilidade e construiu um grande resultado na ponta final, já com o impacto dos suplentes. Arthur Cogo marcou pela terceira vez em 4 jogos pelo Benfica,
Graças a estes números, Rui, assume-se cada vez mais como a cara desta versão 2.0 dos encarnados? É uma das caras e é um jogador com a tal capacidade de definição no último terço, mas a verdadeira cara deste Benfica e sobre o qual este Benfica de Bruno Lage está a ser construído é claramente Coxo, porque Coxo é um bocadinho aquilo que estávamos a falar de Nico Gonzalez na equipa do Futebol Clube do Porto, é um construtor de jogo que baixa muito para o espaço centro-esquerda e a partir daí começa a definir os ataques do Benfica, é também um construtor, se quiseres, de uma fase mais avançada, é um criador e alguém também que tem capacidade para chegar às zonas de finalização. Creio que ele sim é a cara principal desta equipa do Benfica. Agora, reforçar uma ideia que o Tomás tocou, o Benfica não fez uma boa exibição na primeira parte, o resultado ao intervalo era claramente melhor do que a exibição. Creio que o Gil Vicente foi demasiado penalizado do ponto de vista defensivo na primeira parte, ou seja, acaba por sofrer o golo na sequência de uma bola parada, do pontapé de canto, bem trabalhado entre o Di Maria e o Otamendi, e recordar-vos que o Florentino com o Roger Schmidt era preterido em relação ao Leandro Barreiro no ataque à área adversária, o que não deixa de ser curioso, e depois o golo do Kerem acaba por ser um bocadinho, como o Tomás disse, o aproveitar de uma jogada de insistência sobre o corredor direito do Oshnes, mas tudo começa numa recuperação alta do Florentino, que do meu ponto de vista foi um dos melhores jogadores do Benfica na partida diante do Gil Vicente. Creio que o Tomás toca num golo, que nem é assim tão habitual. Exatamente, na sequência de um lance de bola parada, após uma primeira bola ganha pelo Otamendi. Há 2 pontos essenciais da segunda parte. O primeiro, Tomás a referenciou e muito bem, o Benfica inverteu o triângulo, ou seja, de 1-2 passou para mais 2-1, e o Oshnes e o Florentino criaram ali uma barreira que foi muito importante para o Gil Vicente não ter tanta bola como tinha tido na primeira parte e para não entrar tanto no bloco adversário como tinha entrado, e aí mérito esdrúxulo, quer para o Bruno Pinheiro pela forma como preparou a partida, mas também para o Kania Fujimoto, pela forma como se movimentou, pela forma como procurou o espaço e depois pela forma rápida, célere, como conseguia servir os seus colegas de equipa, nomeadamente através de passes de ruptura. Para além do Jesus Castilho, que gostei muito da exibição, também gostei do Santi Garcia, que é um jogador que eu já conhecia do futebol espanhol, que não tem tido tantos minutos com o Bruno Pinheiro, porque o Morigban é que tem sido a opção principal, mas que acho que aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. E depois o segundo momento, se quiseres, na segunda parte, é que o Benfica com posses muito longas, muito mais longas do que era habitual com Roger Schmidt e até com Bruno Lage até ao momento, mas sobretudo o momento das substituições, o minuto 68 com a entrada do Amdouni, do Rolaiser e do Arthur Cabral, a que seguiu depois logo a seguir a entrada do Best para médio ala esquerdo, eu creio que metamorfosearam o Benfica numa equipa muito mais perigosa na chegada às zonas de finalização, frente ao Gil Vicente, que é aí que já começou a acusar algum desgaste e a ter dificuldades para reagir às substituições do Benfica, o que me pareceu algo natural. Salientar que o terceiro e o quinto golo do Benfica, cá está, surgem de posses longas, ou seja, de construções desde trás, muito bem a ligação entre o Rolaiser e o Amdouni no terceiro golo a ser determinante para a chegada do Amdouni. Rolaiser que entrou para a esquerda, curiosamente. Exatamente. Inicialmente para a esquerda, depois derivou para o corredor direito e é já no corredor direito que está envolvido no terceiro golo, mas curiosamente no quinto golo volta a surgir um bocadinho mais pelo centro-esquerda, mostrando a tal disponibilidade para ocupar várias posições, e é ele que acaba também por estar na origem do 5-1, primeiro com uma condução que faz a bola depois entrar no corredor direito onde há a ligação do Amdouni com o Prestiani, e depois a incisividade que ele teve em atacar zona de finalização, aproveitando um erro garrafal do André, o que nem é muito habitual no guarda-redes brasileiro, para fazer o 5-1, mas sobretudo essa capacidade que o Benfica teve e já tinha tido no primeiro jogo da Era Lage, ou seja, diante do Santa Clara, de refrescar cedo a equipa, e este cedo comparado com aquilo que eram substituições do Roger Schmidt, muitas vezes nos últimos 5 ou 10 minutos, para ser simpático, das partidas, aqui funcionou ao contrário, independentemente do Prestiani já ter entrado em período de descontos, foi a quinta substituição, e acabar por ter um papel também dele muito importante na criação do quinto golo do Benfica. Avançamos para o Sporting, que segue imparável, e desta vez foi o Estoril a inspirar o veneno do líder do campeonato. Os Leões venceram tranquilamente por 3-0 e, tal como foi assumido por Rubén Amorim, a primeira parte foi mais sólida do que a segunda. Maxi Araújo estreou-se como titular e diz-nos, Rui, que preponderância teve o uruguaio no jogo do Sporting.
Eu diria que antes de fazer a nota sobre o Sporting, é muito difícil a uma equipa como o Estoril querer defender o Sporting em 4-3-3 e, sobretudo, procurar travar no corredor oposto ao da bola as incursões ofensivas do ala através das deslocações de um dos médios interiores. Isso para o Sporting foi, diria, mel. Porque se é certo que o Sporting ao intervalo estava a vencer por 2-0, se estivesse a ganhar por 3 ou por 4 não era surpresa para ninguém. E é certo que se calhar essa estratégia se calhar retirou o Gyökeres do jogo, mas abriu todo um manancial de possibilidades para o Sporting no jogo exterior. Percebo perfeitamente aquilo que dizes. Eu creio que foi mais o Gyökeres a retirar-se do jogo do que mérito da defensiva do Estoril a retirar o Gyökeres da partida. Eu creio que o Gyökeres estava claramente com o pensamento no jogo da Liga dos Campeões na terça-feira, em que possivelmente vai ser o grande protagonista do encontro. Isto já sou eu a adiantar terreno. Mas a verdade é que não funcionou aquilo que o Estoril tinha preparado para o jogo, mas indo diretamente à tua questão em relação ao Maxi Araújo, eu continuo a achar que o Maxi é mais talhado para jogar como lateral ala esquerdo nesta equipa do Sporting e, sobretudo, se houve algo que a segunda parte do jogo tirou, é o crescimento que o Daniel Bragança tem nesta equipa do Sporting, independentemente da questão do golo, e o golo é um golo lindíssimo de fora da área, mas sobretudo a combinação que ele giza com o Trincão acaba por ser absolutamente determinante para chegar ao 3-1, mas mais do que isso, foi a forma como o Sporting foi capaz de gerir com bola, com o Daniel Bragança a ter um papel muito interessante e, sobretudo, gostei muito, até pensar em Eindhoven, porque não há hipótese, da parte final do encontro do Sporting, sobretudo a partir do minuto 75, quando entra o Kenda para o lugar do Gyökeres. Isto porquê? Porque vejo uma solução para o jogo da Eindhoven, que é o Kenda jogar como lateral ala direito, e nessa posição continua a criar desequilíbrios com grande facilidade, mesmo só jogando 15 minutos, e é a colocação do Catamo como avançado interior esquerdo, porque eu creio que o Catamo, ele sim, está com mais condições de criar desequilíbrios em situações de 1 contra 1 e depois tem ainda a capacidade de remate para fazer a diferença em relação ao Maxi Araújo, que me parece ainda algo impreparado para ser avançado interior na equipa do Sporting. Creio que beneficia muito mais de espaços largos do que espaços curtos, independentemente de ter uma finta. Até porque é um jogador que dá muitos toques na bola e isto não é um defeito, atenção, é uma característica. É uma característica que pode ser melhor ou pior aproveitada. Sem dúvida nenhuma. Na primeira parte tem, por exemplo, uma desmarcação nas costas da defesa do Estoril, onde ganha a linha de fundo. É de facto um jogador mais de condução, desmarcação no espaço. Exatamente. Criação individual, é um jogador que procura muito forçar os duelos e é superior em alguns momentos, mas de facto, como ala, pode mais vezes chegar deste trás e desequilibrar. Veremos qual é a ideia. Sem dúvida nenhuma. E cá está, parece-me que depois há uma primeira parte fortíssima do Sporting, tal como disse, e o Trincão, mesmo a acabar, podia ter feito o 3-0, que eu acho que era o resultado que se mais coadunava com a exibição. Uma segunda parte de gestão, que deu para dar minutos, e minutos importantes, por exemplo, ao Gonçalo Inácio, que admito que será titular amanhã, ao Eduardo Quaresma, que também não acredito tanto que seja titular, mas vinha de lesão e precisava de minutos, fez a tal experiência com o Catamo, fez a experiência também com o Arda, jogando com o Gyökeres e jogando como referência ofensiva. Creio que isso foi tudo valorizado. Agora deixa-me dar uma nota profundamente negativa para o Estoril, porque o Estoril tem equipa para jogar muito mais e joga muito pouquinho. E sobretudo há uma coisa que, até entendendo do ponto de vista teórico o posicionamento do Wagner Pina como lateral esquerdo, face ao facto do Trincão ser canhoto, já não tenho qualquer explicação para o Pedro Amaral ser lateral direito, ainda que possa pensar que tenha sido um pensamento para procurar sair para jogo, mas eu creio que foi invenção a mais, porque o Pedro Amaral, sendo canhoto, teve muitas dificuldades, quer com o Maxi Araújo, quer com o Nuno Santos, portanto... O Company também jogou com o Rafael Guerreiro lateral direito, mas era para jogar no campo ofensivo. Exatamente, que não era o caso do Estoril, porque o pensamento podia ser ofensivo, sem dúvida nenhuma, mas quando a equipa do Estoril não teve qualquer capacidade, nomeadamente na primeira parte, para entrar com bola no meio campo ofensivo... É sempre na perspectiva de anular o adversário e travar os pontos fortes do adversário. Claro, isso é a marca que tem deixado o Ian Castro ao serviço do Estoril. E note-se, a ideia por si só até poderia ajudar o plantel, mas não é o caso. Não. Corta as pernas a muitos jogadores que estão em dificuldades e repare-se no conjunto de médios que o Estoril tem. Por exemplo, do banco sai Grove, que já deu provas em vários clubes do futebol português. Enfim, mesmo do ponto de vista atacante há bons valores. O Alejandro Marquez é um avançado muito tecnicista que consegue jogar fora da área. Há jogadores jovens e com potencial como o Fabrício Garcia. Sem dúvida. É um plantel com uma mais-valia
e uma margem Repara de progressão que o não está próprio a ser João explorada. Carvalho, Tomás, o próprio João Carvalho começou como médio interior e os últimos jogos, antes agora da lesão que teve e que o afastou do jogo com o Sporting, já estava a jogar a médio ala. Portanto, há muita indefinição face à qualidade que esta equipa Orellana, tem. nesta equipa do Estoril, é um caçador de adversários, é um jogador que anda atrás do adversário muitas vezes, nesta ideia quando de defender o principal talento dele é com bola. Sem dúvida, é um médio construtor depois, de nessa um bom circunstância, nível. Fabrício fechava muito por dentro e depois no desdobramento ofensivo, como os laterais também eram de pé trocado, não existia largura por isso simplesmente na saída para o ataque. Nenhuma. O Estoril tem defendido desta forma, faz lembrar Steven Gerrard. Tem. É o 4-3-3 do Gerrard, que é um 4-3-3 muito centralizado, é uma excelente analogia. O Sporting explorou o lado direito com alguma facilidade e normalmente até explora mais o lado esquerdo, mas aqui com Debast a iniciar as jogadas, teve um passador de excelência para definir e descobrir linhas de passe, quer com o Catamo, quer com o Trincão, e Trincão muitas vezes prendeu o Orellana, é assim desenhado. O Eugénio Catamo desequilibraram, por vezes conseguiram entender-se, e de facto foi por aí que o Sporting fez a diferença, sem esquecer o detalhe do Mateus Reis no primeiro gol. Verdade. Muito importante, a capacidade que ele tem para recuperar a bola alta e depois, com praticamente uma finta, tirou 2 adversários do caminho antes de colocar a bola na perfeição no Eugénio Catamo. E uma nota também para o Kevin Bomá, o central do Estoril, que é mais um dos jovens que parece ter um talento defensivo interessante. Aliás, foi um dos defesas que causou mais dificuldades a Gyökeres no futebol português, e isto não é coisa pouca. Não resisto a perguntar-vos o que é que acham das declarações de Ruben Amorim no final do encontro. Foi ele que explotou todo o conjunto de reações em relação à dinâmica que existe dos treinadores em Portugal e da forma como não lhes é dado tempo para treinarem as suas equipas, de modo a que, tal como a dele, os jogadores joguem de olhos fechados uns com os outros. De facto, Ruben Amorim é um abençoado neste contexto, como ele próprio disse. Vamos começar por ti. É um abençoado neste contexto, sem dúvida nenhuma, mas também tem muito mérito na forma como se tornou um abençoado neste contexto. Agora, ele tem razão, ainda que me pareça que ele tenha partido de uma defesa de alguém que é próximo, que é o caso do Filipe Martins no Estrela da Amadora. E a verdade é que pareceu-me também uma chicotada completamente, eu testo o termo chicotada, absolutamente precipitada, tal como o jogo seguinte diante do Moreirense acabou por provar, porque não acredito muito no mérito do grito e da força mental para derrubar uma equipa como o Moreirense, tal como o treinador que está agora e que era diretor desportivo, que é uma especificidade muito própria do futebol português, é que há alguém que assumiu a direção desportiva do clube, saltou para treinador principal, sendo que já tinha sido treinador principal com este presidente no Leixões da equipa de Sub-23. Eu creio que há sobretudo isso, há trabalhos que são manifestamente incompetentes e houve vários no início desta temporada e alguns ainda subsistem no comando técnico das equipas. Houve outros treinadores que, por fruto das circunstâncias, e o Estrela da Amadora é exatamente um desses clubes, mereciam mais tempo para ter. Foi isso que eu e o Tomás pedimos aqui em agosto para o João Pereira, porque já se sentia e chegou a vir nos jornais que o seu lugar estava em risco. Creio que é algo que também se justifica para um treinador como o Gonçalo Garcia, que é um treinador com uma ideia, é um treinador que está a trabalhar muito e que basicamente só a partir ver os jogos normalmente passou a ter o plantel. Exatamente. É ver os jogos e analisar em função disso. É exatamente isso. Agora, se me dizes, por exemplo, que o trabalho do Filipe Martins estava a ser fascinante, é óbvio que não, mas a construção do plantel do Estrela da Amadora é uma construção que eu até tenho dificuldade em encontrar um adjetivo para qualificar, porque é uma não construção de plantel, porque há uma busca por estrelas, se quisermos, para dar mais brilho e se calhar trazer mais público aos estádios, mas depois há do ponto de vista defensivo e do ponto de vista... Sim, mas do ponto de vista defensivo e do ponto de vista de meio campo é uma equipa com lacunas absolutamente tremendas na própria construção do plantel. É impressionante como se pode pedir resultados a um treinador que estava a jogar com o quarto e com o quinto centrais do plantel. Quer dizer, acho que é muito difícil conseguir isso, e estou a falar exatamente do Tiago Gabriel e do Sissoko. Muitas indefinições nas laterais. Repara que o meio campo só neste jogo é que teve o formato de ter 3 médios mais de pressão e contenção.
porque o Filipe Martins tinha a sua ideia e acho que era uma ideia que poderia vingar e que ele estava a procurar vingar sabendo que iria ter um problema muito grave e eu até dir-te-ia que se calhar também passou muito por aí a saída, é que com ele muito dificilmente Giovane, Nani e Alan Ruiz iam jogar em conjunto e Rodrigo Pinho já agora, porque à equipa do Estrela falta sempre alguém que ataque com veemência à profundidade, que é o caso do Kikas, e provavelmente noutros jogos ainda vai sentir a falta de ter um segundo elemento com esse perfil. De facto, mas a Ruben Amorim não resistiu a dar o exemplo de Filipe Martins, mas isto também diz muito do quanto os treinadores valorizam o treino e a preparação dos jogadores. De facto, sem treino não há nenhuma equipa que joga ao nível do Sporting. Independentemente dos valores individuais, sim, naturalmente. Sem dúvida, e há um aspecto importante nesta história toda, é que o Ruben Amorim já teve más épocas no Sporting. Exatamente. E apesar de tudo, o clube acreditou que era a pessoa certa para continuar no clube e para depois, mais tarde, ser campeão e agora para tentar lutar pelo bicampeonato. A evolução do Ruben Amorim, a certa altura, para mim, a época passada, é muito mais acentuada do que em todos os anos anteriores. Concordo. É uma questão de perceber até onde pode chegar o treinador, até onde pode chegar o plantel. Por vezes a responsabilidade é do treinador, por vezes é da construção do plantel. Não há uma resposta universal, é preciso olhar para o que é planeado, para as ambições do clube, para o trabalho do treinador e a partir daqui tirar conclusões. Agora, aquilo que sabemos no futebol português é que o treinador é a primeira vítima, muitas vezes porque é a vítima mais exposta e não porque é o real culpado das situações. Agora, claro que sim. De facto não creio que isto vá mudar de forma mais ou menos brusca. Parece-me que vai continuar a ser a realidade do futebol português, até porque muitos treinadores, ou muitos projetos, melhor dizendo, vivem em função do resultado e do sucesso imediato, não vivem da construção de um futuro, e quando assim é, claro que o resultado de amanhã é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Sem dúvida, tens o exemplo do Rio Ave e do Luís Freire. O Luís Freire é incompetente, é óbvio que não, é um treinador bastante competente, mas há um desgaste com a massa associativa do Rio Ave e o resultado de ontem, diante do Sporting de Braga, coloca-o claramente no fio da navalha e creio que é até injusto. Mas aí podemos ir mais ao pormenor, um treinador modelo completamente novo, com uma ideia claro difícil de assimilar. Porventura o Rio Ave, se bem chegar difícil. à segunda volta, vai ter muito mais qualidade de jogo e muito mais resultados do que tem Óbvio. agora. Tal como Agora, aconteceu a temporada passada, não é? refletir sobre este tipo de coisas. Ou, por exemplo, há outro treinador, e nem tenho nenhuma ligação especial de admiração face ao seu trabalho passado, que é o Cristiano Bacci. Eu acho que é impossível pedir ao Cristiano Bacci mais do que aquilo que o Boa Vista tem apresentado até ao momento. Não vejo, sinceramente, grandes assobiadelas em relação ao treinador italiano do Boa Vista, mas a verdade é que é impossível fazer mais do que ele tem feito com a equipa do Boa Vista. Tornar o Boa Vista competitivo, como conseguiu em alguns momentos jogo diante do Benfica, como conseguiu ontem diante de um Santa Clara que está a fazer um início espetacular, muito mérito do seu treinador e da forma como fez a continuidade ou, se quiseres, o prolongamento entre aquilo que era o Santa Clara na Divisão 2 e aquilo que está a ser na Liga 1, mostrando também que hoje em dia ser líder ou ganhar uma segunda liga deixa a equipa claramente a um nível se calhar demasiado alto para uma primeira divisão. Vamos então ligar o modo europeu para falarmos do adversário do Sporting e apelava aqui ao vosso poder de síntese. Depois do Lille, segue-se o PSV Eindhoven. Estamos a falar do líder do campeonato neerlandês. Tomás, apesar de ser um jogo fora, o Sporting pode ou deve pensar em ganhar? Pode e deve. O Sporting é uma equipa mais completa do que o PSV, que com Peter Bosz conseguiu recuperar o poder ofensivo, que é bastante conhecido deste treinador, normalmente partindo da estrutura base de 4-3-3, embora por vezes construa a 3, mas é uma equipa depois com muitos problemas defensivos, quer em transição, quer em organização, o que também não é novidade nenhuma. Nos trabalhos anteriores de Peter Bosz. Agora, no futebol dos Países Baixos isto não se nota tanto, mas, por exemplo, analisando o jogo com a Juventus, já dá para perceber as lacunas desta equipa quando é mais explorada pelo adversário. No caso do PSV em concreto, até há alguns jogadores que chamam a atenção e que podemos comparar a jogadores do Sporting. O Boscali, o central canhoto, dá uns ares de Gonçalo Inácio. Até pela forma como se movimenta, pela postura corporal. É um avançado que o Sporting terá de bloquear do ponto de vista da construção. Boscali, central da esquerda. Muita atenção também aos dois médios,
particularmente ao Wirman, que descai normalmente. Está em dúvida, Tomás, problema na virilha, o que significará se não recuperar deverá jogar o Saibari, que também é um jogador interessante, mas completamente muito diferente, porque o Wirman é um médio de ligação que consegue desde trás descobrir passos que beneficiam o ataque. O Saibari é mais um médio de chegada à área, esticar. Um interior rotativo, de condução e de chegada à área, que até sem dúvida nenhuma, bastantes golos, mas não tem a preponderância na construção que tem o Wirman. Vamos lá ver se joga ou não. Também há o Schouten, mas não creio que esteja ao mesmo nível não está ao do mesmo Wirman nível, em termos exatamente. de influência. Depois, no ataque, esta equipa provoca muitos cruzamentos para o Luuk de Jong, que é uma das maiores referências da história do PSV. Para contextualizar um pouco, é um jogador que na temporada passada marcou 38 golos e fez 18 assistências, mas que não ouvimos falar dele muito, porque outro jogador porque está no contexto do futebol neerlandês e é o tal poder ofensivo que se desenvolve nos Países Baixos. É um dos maiores especialistas a responder a cruzamentos e vai ser um confronto de estilos interessante entre pontas de lança. Gyökeres do lado do Sporting, Luuk de Jong do lado do PSV. Chamou a atenção também para o Bakayoko, o extremo do lado direito, é canhoto, procura muitos movimentos interiores, também tira muitos cruzamentos, lá está à procura do Luuk de Jong. O Saibari, caso jogue, também entra muito na área para finalizar e é preciso ter especial atenção nesse sentido. E depois resta saber quem vai aparecer do lado contrário. O Lozano está lesionado, há Noah Lang, que nunca se afirmou ao serviço do PSV, certíssimo. Portanto fica aí mais dúvida apesar de tudo. Eu aí posso-te ajudar, até porque já li a imprensa e li sobretudo o pós-jogo. O Tillman fez um jogo muito apagado na primeira parte. Exatamente. O Lang entra na segunda parte e está ligado ao golo do 2-0. Por isso é que deixei a dúvida. O Tillman na época passada foi um dos melhores. E eu continuo a achar que o Tillman é um jogador mais importante para a equipa do PSV no processo ofensivo do que o Noah Lang. É mais individualista. Agora, o Noah Lang tem essa capacidade do individual de criar desequilíbrios, exatamente, mas e só reparar num pormenor, o PSV tem exatamente o mesmo ciclo do que o Sporting em termos de campeonato português, ou seja, 7 jogos, 7 vitórias e até 25 golos marcados. Agora, o PSV teve 2 jogos de grau de dificuldade maior. Contra a Juventus perdeu 3-1 e perdeu de forma inapelável, com a Juventus a marcar 3 golos na sequência da metamorfose de transições ofensivas em contra-ataques, e diante do Feyenoord na Supertaça, que perdeu no desempate por marcas por pontapés da marca de grande penalidade, empatou 4-4. Portanto, nos 2 jogos de grande grau de dificuldade, a equipa do PSV, é certo, marcou 5 golos, mas foram 7. Portanto, há um caminho a explorar por esta equipa do Sporting que eu diria tem fortes hipóteses de conseguir vencer em Eindhoven. Rui, o Benfica recebe o Atlético de Madrid, que vem de um escaldante jogo com o Real. Simeone ainda anda a fazer alguma ginástica para tentar enquadrar Alvarez, Griezmann, Sorloth, todos em simultâneo. Acreditas que o Benfica se pode impor a este Atlético a primeira derrota da época? Acho difícil, sinceramente acho difícil. Não é que eu gosto do Atlético de Madrid, aliás é provavelmente a equipa que, se eu tiver a oportunidade de ver jogos durante a semana, e normalmente tenho, é provavelmente a equipa com menos vejo, mas ontem até tive o cuidado de ver 3 ou os últimos 3, 4 jogos da equipa do Atlético de Madrid e depois ainda o clássico de ontem, e creio que o Cholo Simeone está aqui numa dúvida estrutural que tem muito a ver com o enquadramento que quer dar aos jogadores. Ele começou num 3-5-2, passou já por um 3-4-2-1 e agora está a tentar fixar a equipa no 4-4-2, mas mesmo ontem durante o derby sentiu necessidade de fazer outro tipo de alterações. Eu creio que não faz sentido nenhum ter um jogador da qualidade do Alvarez a jogar como médio esquerdo. Acho que é um disparate de todo tamanho e até faz lembrar aqui o Samuel Lino fez mais do que o Alvarez, o que também não sem dúvida. Já numa altura diferente depois. Verdade. Aquilo que me parece, e para o Atlético de Madrid, neste momento, agora pensando naquilo que pode ser negativo para o Benfica, é o Atlético de Madrid recuperar o 3-5-2, porque eu creio que é a estrutura em que se sente mais confortável. O Samuel Lino dá grande amplitude ao corredor esquerdo, mesmo que em alguns jogos venha a jogar como médio centro esquerdo, e quem joga mais a partir da ala é o Rodrigo Riquelme, e sobretudo porque eu creio que o melhor ataque do Atlético de Madrid é constituído por Griezmann e por Alvarez, e abdicando do Sorloth, independentemente de ser um jogador que eu até admiro. Agora, aquilo que me parece é que o Benfica vai ter um trabalho hercúleo, porque é muito difícil entrar na defensiva ou na organização defensiva da equipa do Atlético de Madrid. Não espero um Atlético de Madrid ultra ofensivo na Luz, mas espero uma equipa que provavelmente até vai dar mais posse de bola ao Benfica e depois ser uma equipa absolutamente contundente nos contra-ataques e tirar partido, sobretudo, da mobilidade das unidades da frente e
da capacidade que tem, quer de defesas, quer de médios, de lançar os avançados e chegar às zonas de finalização. Para o Benfica é um desafio que eu creio que surge no momento certo. O Benfica ganhou fora o primeiro jogo na Liga dos Campeões e tudo que envolva pontos, seja 1 ou 3, diante do Atlético de Madrid já será muito positivo, independentemente, e volto a frisá-lo, é provavelmente a equipa que eu considero menos interessante de futebol europeu. Mas, embora o Atlético mantenha menos a tal vontade ideia, de dar de ver jogar. e que mantenha a tal ideia do bloco baixo, mas que nos últimos tempos tem investido muito na pressão alta e que força muitos erros na primeira fase de construção do adversário. Também olhas para isto deste prisma, Tomás? É verdade que é essa transformação ou tentativa de, mas não creio que o Atlético venha correr muitos riscos à luz. Nada. Tenho algumas dúvidas que haja espaço para os 3 avançados que mencionámos. Enfim, Griezmann já é quase um médio nesta fase da carreira, mas vai certamente jogar. Depois vamos ver de que forma Simeone monta o ataque com Samuel Lino em campo. Creio que vai jogar seja à esquerda ou até como avançado para lançar o ataque. Imagino que Llorente possa jogar mais descaído para o corredor direito para tentar depois atacar as costas da defesa do Benfica. Veremos se confirma. Foi assim que o Atlético jogou a segunda parte contra o Real Madrid. Verdade. Agora, depois do ponto de vista da pressão, vamos ver como é que o Atlético vai tentar bater o Benfica, porque uma coisa é jogar com o Llorente ou Gallagher no meio campo, jogadores de transporte mas com poucos recursos no passe. Outra coisa é jogar ali com Depol, com Koke, que são jogadores muito mais tranquilos e não tem o Barrios, pelo menos à partida, na organização do jogo, é verdade. Agora, creio que a ideia de Simeone será ter ataques mais diretos, explorar também o contra-ataque. Aí jogadores como Samuel Lino, Llorente, Alvarez, creio que serão importantes, sempre com Griezmann no centro das operações enquanto lançador de ataques. Agora, há aqui um ponto interessante, é que o Benfica joga em casa contra uma equipa que tem estatuto, mas não tem um futebol que corresponde a esse estatuto, e por isso está aqui uma boa oportunidade de o Benfica transcender-se e, quem sabe, somar uma vitória. Isso é uma boa ponte para o adversário do Futebol Clube de Porto. O Porto recebe o Manchester United, num encontro que ganha uma importância maior depois da derrota contra o Bodo Glimt. Os Red Devils não vencem há 3 jogos e, Tomás, parece estar aqui uma boa oportunidade para a equipa de Vítor Bruno vencer um grande nome do futebol europeu, mesmo que em termos de rendimento isso não corresponda propriamente ao estatuto que tem a equipa de Erik ten Hag neste momento. O Vítor Bruno pode despedir o Ten Hag, entre aspas. É uma semana decisiva para o treinador do Manchester United, depois de mais uma derrota pesada contra o Tottenham em casa, e mais do que a derrota, que enfim já é grave por si só, mas é uma exibição completamente desgarrada do Manchester United, sem saber onde pressionar, incapaz nas segundas bolas, só a viver de esticões para Garnacho e para Rashford. Imagino que vá muito por aí o jogo do United, mais uma vez, agora com Bruno Fernandes disponível, porque foi expulso nesta partida com o Tottenham. Mas dúvidas ainda em relação ao Mainu e ao Mount, creio que ainda não há novidades. Mainu, não é? saiu tocado, é um jogador importante. Talvez possa haver espaço para uma dupla Casemiro-Ugarte. Veremos qual é a ideia de Erik ten Hag para o meio campo, mas é possível que assim seja, libertando um pouco Bruno Fernandes para lançar os atacantes. Depois fica a dúvida se Rashford vai jogar como avançado, por exemplo, mais explosivo, ou se mantém Zirkzee para ter um jogo mais apoiado e ligar no corredor central. É possível que Rashford seja o avançado, dando entrada a mais um extremo ou mais um médio para a zona lateral. Logo se verá qual é a ideia, mas depois é uma equipa com muitas carências defensivas, quer no controle do espaço entre linhas, quer na forma como os laterais são expostos aos duelos. Ainda neste jogo com o Tottenham aconteceu isso mesmo. Para Dalot, regressa ao Dragão, para Mazraoui, ter jogadores como Galeno, PP, os laterais a chegar de trás, pode ser muito complicado, e é aí que o Porto pode fazer realmente a diferença na forma como, entrando por dentro, depois ameaça as zonas laterais com essa velocidade de defesa, sobretudo. Rui, também detectas essas debilidades. E tocavas num ponto muito interessante, que foi a forma como a ala direita do Tottenham dizimou por completo a ala esquerda do Manchester United, com as associações entre o Kulusevski e o Brennan Johnson. Acho que foi absolutamente avassalador nesse aspecto. Também na Liga Europa, o Braga terá pela frente o Olympiacos, a última equipa de Carlos Carvalhal, que agora comanda os Minhotos. Uma equipa que mantém um elevado toque de Portugalidade, não é assim, Rui? Há David Carmo, há Chiquinho, por aí. Verdade.
Não, e sobretudo o Olympiacos tem a questão de ter perdido o primeiro jogo diante da formação do Lyon nesta Liga Europa, portanto vai ser praticamente obrigado a vencer o jogo. Uma das minhas dúvidas em relação à formação treinada pelo Mendilibar é qual será a estrutura que vai utilizar de início. Eu recordo que ele no jogo da Liga Europa diante do Lyon apostou num 3-5-2 que não surtiu grande efeito, e eu creio que esta equipa se sente mais confortável em 4-2-3-1, tendo até também em conta o perfil dos jogadores que tem à sua disposição. Eu creio que é um adversário difícil, é um adversário que tem capacidade para chegar com qualidade às zonas de finalização. Agora, é uma equipa que também do ponto de vista defensivo apresenta lacunas, e que o Sporting de Braga, se tiver numa noite inspirada, que não tem tido muitas até ao momento, mas sobretudo se tiver a capacidade de ter Bruma, de ter Ricardo Horta, ter Garbi no momento mais alto e provavelmente apostar de vez no El Ouazani como avançado de referência, eu creio que o Sporting de Braga tem condições, com o André Horta, curiosamente, que ganhou a Liga das Conferências pelo Olympiacos, a jogar como médio centro pensador. Eu creio que o Sporting de Braga tem hipóteses de fazer alguma coisa e trazer pontos da deslocação à Grécia. Agora, é um jogo tremendamente difícil para a equipa do Sporting. E contra uma equipa muito pressionante, muito agressiva. A defesa do Braga vai ser exposta, a capacidade de construção da equipa também vai ser exposta. E veremos se o Carlos Carvalhal consegue finalmente ter uma dupla de centrais disponível, e à partida será o Mebi com o Niakate. Agora, também vejo um aspecto que a equipa do Olympiacos pode explorar, que é a questão dos corredores laterais. Eu continuo com muitas dúvidas em relação ao momento dos laterais do Sporting de Braga, principalmente o lateral esquerdo, seja o Yuri Ribeiro, que começou a época bem mais tarde, mas o Adriano Marinho continua a cometer vários erros, e creio que pode ser muito por aí que a equipa do Olympiacos consegue criar desequilíbrios. Uma equipa que chega a esta Liga Europa precisamente via Liga Conferência, porque na temporada passada na Liga Grega ficou em terceiro lugar. Tomás, também olhas desta forma para a equipa grega que o Braga vai enfrentar? Sim, o desafio para o Braga será a forma como ultrapassa a pressão do Olympiacos, porque Mendilibar é sempre um treinador que tenta subir o bloco o mais possível, vai dificultar a saída dos bracarenses. E depois é uma equipa também muito direta na forma como ataca, não elabora muito o jogo, mantém as bases competitivas da época passada quando venceu a Conference League, portanto haverá naturais expectativas em torno do conjunto grego para esta edição da Liga Europa, também com muitos portugueses obviamente em destaque neste conjunto, mas creio que travar El Kaabi, que é um avançado muito explosivo, faz muitas marcações de ruptura, pode ser difícil para os bracarenses. Acima de tudo, importa não perder a bola rapidamente, porque não perdendo a bola rapidamente surgirão situações de vantagem para os homens da frente, Bruma, Ricardo Horta, Garbi e por aí fora. Por fim, e volto a frisar, eu não creio que ele repita a estrutura com 3 defesas centrais que usou diante do Lyon, porque foi uma desgraça. Por fim, após um longo caminho para o conseguir, o Vitória estreia-se na Liga Conferência frente ao Celje, o 6º classificado da Liga Eslovena. Estão reunidas as condições para tomar uma entrada positiva da equipa de Guimarães na prova. Apesar de tudo, esta equipa está em 6º na Liga Eslovena, mas é uma diferença pontual muito curta para o primeiro lugar. Sim, mas não é o melhor início de campeonato, embora já tenha vencido o Maribor, uma das grandes equipas do futebol da Eslovénia. Esta equipa é treinada pelo Alberto Riera, o antigo extremo do Liverpool, entre outros, mas diria que as pessoas associaram mais ao Liverpool. Este treinador espanhol. A equipa do Celje pode representar uma dificuldade para o Vitória porque está à vontade em defender-se, ou seja, não vai entrar no Afonso Henriques para ter posse de bola e para jogar no campo todo, e por isso a equipa de Rui Costa gosta de fazer, que é o que gosta de fazer, exatamente, e explorar mais o ataque rápido e o contra-ataque. Chama a atenção para um jogador lituano, e não há muitos jogadores lituanos que tenham um grande destaque por essa Europa fora. O Armand Daskucis, o ponta de lança, que deverá ser o titular, um jogador possante, que sabe segurar a bola, tem instinto para finalizar, acaba por ser um jogador mais interessante, tem apenas 21 anos, mas de facto a responsabilidade está toda do lado do Vitória, contra uma equipa que vai tentar adiar ao máximo o golo, vai esperar, porventura em 4-5-1, talvez seja este o posicionamento defensivo da equipa do Celje. Portanto, diria que
trate-se de partir do Vitória, a forma como vai entrar nesta equipa do Celi e a superioridade dos médios. Acima de tudo, creio que será por aí, a partir do controle dos médios, da forma como se vão associar, que o Vitória terá capacidade para vencer esta partida, porque é claramente mais equipa do que o Celi em condições normais. E Rui, também com a ajuda do ambiente. Se o Vitória conseguir marcar primeiro, a equipa do Celi vai se expor muito e o processo defensivo do Celi é caótico. Portanto, o Vitória tem hipóteses, se marcar cedo e se conseguir marcar, ter até a capacidade de construir um resultado volumoso. Recordando um aspecto, há um ano a equipa do Vitória caiu na Liga das Conferências, na fase pré-eliminar, diante deste mesmo Celi, que foi ganhar 1-0 a Guimarães e depois venceu no desempate por penaltis. Curiosamente, com o Alberto Riera como treinador, ele depois, creio que em outubro, vai para o Bordeaux e regressa agora, já com a época em andamento, regressou no final de julho para o lugar do treinador que era um croata que foi campeão, que acabou por ser campeão esloveno a temporada passada, mas o próprio Riera, que como vocês sabem é um treinador controverso, que por vezes fala demais, já criou ali alguma animosidade com os adeptos e, por exemplo, no jogo deste fim de semana, no sábado, diante do Bravo, teve declarações que podem ser penalizadas porque se queixou do estado lamentável do relevado do Bravo, juntando neve que, curiosamente, em Guimarães, e que confusão agora ia fazendo, não vai encontrar. Com a análise a este adversário esloveno do Vitória, terminamos mais um episódio do nosso podcast. Connosco na sonoplastia esteve o Tomás Delfim. Voltamos para a semana. Até lá. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?